Pouca gente percebe, mas os lugares maravilhosos mais impactantes do planeta não são, necessariamente, os mais famosos. E isso soa quase como uma heresia num mundo dominado por listas, rankings e likes. A verdade é que muitos dos cenários mais transformadores existem além dos mapas, fora do radar do turismo apressado e da curiosidade superficial. São lugares mágicos que não competem por atenção, mas recompensam quem aprende a olhar com mais profundidade. E talvez o maior paradoxo seja este: quanto mais o mundo se torna acessível, menos as pessoas realmente se permitem sentir o encanto natural da Terra. Existe uma crença silenciosa, quase perigosa, de que viajar é apenas se deslocar no espaço. Mas quem já esteve diante de uma beleza surreal, dessas que parecem paisagens de outro mundo, sabe que certos lugares não mudam apenas o cenário, mudam a forma de pensar. Eles criam uma atmosfera mística que reorganiza prioridades, desmonta certezas antigas e planta perguntas novas. Não é exagero dizer que alguns dos maiores insights da vida surgem longe da rotina, quando a mente se permite atravessar esses cenários de fantasia criados pelo próprio planeta. E aqui está a promessa contra-intuitiva. Você não precisa ir fisicamente a todos esses lugares para ser impactado por eles. Ao compreender o espetáculo da Terra e os ensinamentos escondidos em cada paisagem, é possível aplicar essas lições na própria vida, nas decisões, nos projetos, na forma de enxergar desafios. Ao longo deste conteúdo, cada lugar revelará algo que vai muito além da estética. A pergunta que fica é simples e inquietante. O que acontece quando você começa a enxergar o mundo e a si mesmo além dos mapas? Libor, Cataratas do Iguaçu. Há lugares no mundo que não pedem explicação, pedem silêncio. As Cataratas do Iguaçu são assim. Quando alguém se aproxima delas, não é só água que despenca, é a certeza de que a Terra sabe criar cenários de fantasia sem pedir permissão. O som é quase um chamado ancestral, desses que fazem a gente esquecer notificações, prazos e até o próprio nome. É uma beleza surreal, intensa, impossível de domesticar, que coloca qualquer ego humano no devido lugar. Ali, o espetáculo não acontece para ser fotografado, mas para ser sentido, daqueles lugares mágicos que ficam gravados no corpo, não só na memória. O mentor experiente costuma dizer que observar as cataratas é como observar a própria vida em movimento. Tudo flui, tudo cai, tudo se transforma e, ainda assim, segue em frente. Quem já ficou diante da garganta do diabo entende. Não existe controle absoluto. Um bom exercício prático é simples e poderoso: observar sem tentar dominar. Assim como na vida profissional ou pessoal, às vezes o melhor movimento é parar, respirar e deixar que a força siga seu curso. Essa atmosfera mística ensina mais sobre coragem do que muitos livros, porque mostra que avançar também pode significar confiar. Curiosamente, quem volta das cataratas raramente retorna igual. Há algo naquele encanto natural que reprograma o olhar. Pessoas relatam decisões importantes tomadas ali. Mudar de carreira, encerrar ciclos, começar projetos adiados. Não é magia gratuita, é o espetáculo da Terra, lembrando que estagnação não combina com quem está vivo. E talvez seja exatamente esse aprendizado silencioso que prepara o terreno para o próximo destino. Um lugar onde o sagrado não cai, mas permanece firme, esperando ser compreendido além dos mapas. Uluru, Ayers Rock. Há lugares que não impressionam pelo movimento,
mas pela permanência. Uluru é assim, no meio do nada e, ao mesmo tempo, no centro de tudo. Ele se ergue como um lembrete silencioso de que o tempo tem outro ritmo. Não é uma paisagem que grita, ela sussurra. A rocha muda de cor conforme o sol se move, criando paisagens de outro mundo, quase como se o dia fosse um espetáculo ensaiado só para quem aprende a observar. É o tipo de beleza surreal que não se explica em palavras simples, só se contempla com humildade. Um mentor atento costuma dizer que Uluru ensina algo raro hoje em dia: presença. Ali, não há distrações óbvias, só a vastidão e o silêncio. Um exercício prático que muitos visitantes relatam é caminhar ao redor da rocha sem música, sem celular, apenas escutando o próprio passo. Parece simples, mas é transformador. Essa atmosfera mística ajuda a reorganizar pensamentos, como se a mente encontrasse espaço para respirar. Assim como na vida, às vezes não é sobre avançar rápido, mas sobre permanecer firme no que realmente importa. Os povos Anangu, guardiões desse lugar sagrado, nunca enxergaram o Uluru como um ponto turístico, mas como um professor. E talvez seja aí que mora o maior aprendizado. Em um mundo que valoriza a velocidade, Uluru ensina profundidade. Ele lembra que nem tudo precisa ser conquistado. Algumas coisas precisam ser respeitadas. Esse encanto natural, tão antigo quanto a própria terra, prepara o espírito para entender que existem lugares mágicos onde o mistério não está no que muda, mas no que permanece. E essa compreensão abre caminho para um próximo destino, onde o silêncio dá lugar ao enigma humano Ilha de Páscoa, Rapa Nui. Há lugares que parecem ter sido deixados de propósito no limite do mundo, como se a Terra quisesse testar a curiosidade humana. A Ilha de Páscoa é um desses lugares mágicos. Isolada, cercada por um oceano que parece não ter fim, ela abriga estátuas gigantes que observam o horizonte em silêncio absoluto. Os moais não explicam nada, e talvez por isso expliquem tanto. É uma beleza surreal, quase desconcertante, que cria cenários de fantasia onde a pergunta é mais importante do que a resposta. Um mentor atento costuma dizer que Rapa Nui ensina sobre propósito coletivo. Aqueles povos moveram pedras de dezenas de toneladas sem máquinas modernas, apenas com organização, crença e visão de futuro. Um exemplo prático disso pode ser trazido para a vida real. Projetos grandes não nascem da força individual, mas da soma de esforços bem direcionados. Seja montar um negócio, escrever um livro ou mudar de vida, o princípio é o mesmo: clareza de propósito e constância. A atmosfera mística da ilha reforça essa ideia, mostrando que o impossível costuma ser só um acordo mal feito com o medo. Curiosamente, quem caminha pela ilha sente que ela provoca mais perguntas do que certezas. Como transportaram os moais? Por que pararam? O que deu errado? Essas dúvidas funcionam como espelhos. Quantos projetos pessoais ficaram pelo caminho por falta de visão de longo prazo? Esse encanto natural não é apenas visual, é intelectual e emocional. A Ilha de Páscoa não entrega respostas prontas, mas prepara o olhar para compreender o próximo cenário. Um lugar onde a natureza é exuberante, viva e pulsa com força máxima. Banff National Park. Alguns lugares parecem ter sido pintados com calma, como quem sabe exatamente onde cada cor deve repousar. Banff é assim: lagos de um azul quase improvável, montanhas que parecem vigiar o vale, e florestas que respiram em silêncio, criam paisagens de outro mundo. Não é exagero dizer que ali a Terra exibe sua versão mais refinada do espetáculo da Terra, daqueles que fazem a gente duvidar se não entrou, sem aviso, em um dos mais belos cenários de fantasia já criados.
Um mentor sábio observa que Banff ensina sobre equilíbrio. A natureza ali é grandiosa, mas nunca caótica. Tudo parece no lugar certo. Um exemplo prático disso pode ser levado para a vida cotidiana. Alternar esforço intenso com pausas reais. Assim como o corpo precisa de descanso entre trilhas longas, a mente precisa de espaços vazios para organizar ideias. Caminhar ao redor de um lago como o Louise ou o Moraine, sem pressa, é um exercício simples de foco e presença. Algo que, aplicado no dia a dia, melhora decisões, criatividade e até relacionamentos. O curioso é que Banff não impõe urgência, ele convida. A beleza surreal do lugar não exige corrida, apenas atenção. Muitos visitantes relatam que ali aprenderam a desacelerar sem culpa, entendendo que produtividade não nasce do excesso, mas da clareza. Esse encanto natural, tão silencioso quanto poderoso, prepara o espírito para compreender o próximo destino. Um lugar onde o equilíbrio dá lugar ao extremo, onde a vida aprende a existir sob condições quase impossíveis, região do Ártico. Existem lugares onde a Terra parece testar seus próprios limites, e o Ártico é um deles. Ali, o branco não é ausência, é presença total. Gelo, silêncio e horizonte infinito constroem paisagens de outro mundo, quase irreais, como se a realidade tivesse sido simplificada ao essencial. É uma beleza surreal que não tenta agradar. Ela impõe respeito. Quem observa a aurora cortando o céu entende que certos lugares mágicos não foram feitos para conforto, mas para revelação. Um mentor experiente costuma dizer que o Ártico ensina resiliência sem discurso. Povos que vivem ali aprenderam a prosperar onde muitos mal sobrevivem. Um exemplo prático é a adaptação consciente. Planejar melhor, desperdiçar menos, confiar mais no coletivo. Na vida real, isso se traduz em hábitos simples: organizar finanças para o inverno dos imprevistos, criar rotinas sustentáveis, fortalecer redes de apoio. A atmosfera mística do Ártico lembra que preparo não é pessimismo, é sabedoria aplicada. Curiosamente, o Ártico também ensina sobre luz. Durante meses, ela some. Depois, retorna sem se pôr. Essa alternância extrema é um espetáculo da Terra que conversa com a vida emocional de qualquer pessoa. Há fases de recolhimento e fases de expansão, e ambas são necessárias. Resistir ao inverno interno só prolonga o frio. Aceitá-lo, com paciência, prepara o terreno para a próxima explosão de vida, que surge quente, úmida e pulsante floresta amazônica. Há lugares onde a terra não sussurra, ela pulsa. A floresta amazônica é assim, viva, intensa, quase excessiva. Cada passo revela camadas de som, cheiro e movimento, criando cenários de fantasia que parecem improvisados pela própria natureza. É uma beleza surreal que não se repete, muda a cada minuto, como se testasse a atenção de quem observa. Entre rios largos e copas infinitas, surgem paisagens de outro mundo que fazem qualquer mapa parecer incompleto. Um mentor atento costuma dizer que a Amazônia ensina interdependência. Nada ali existe sozinho. Um exemplo prático é simples. Observe como a floresta prospera pela cooperação. Na vida real, isso se traduz em construir sistemas, rotina, trabalho, saúde, que se sustentem mutuamente. Ler bons livros sobre sistemas e hábitos, como O Poder do Hábito, Charles Duhigg, ajuda a entender por que pequenas ações conectadas geram grandes resultados. Essa atmosfera mística mostra que crescimento isolado é frágil, crescimento em rede é duradouro. Curiosamente,
Quem passa tempo na Amazônia aprende a ouvir. O silêncio absoluto não existe ali, e isso ensina foco seletivo. Aprender a escolher o que escutar, no trabalho, nas relações, nas decisões, é uma habilidade valiosa. O encanto natural da floresta não está só no verde, mas na inteligência coletiva que mantém tudo em equilíbrio. E quando esse entendimento amadurece, ele prepara o olhar para um próximo cenário improvável. Um lago colorido que floresce onde quase nada deveria viver, Laguna Santa Rosa. Há lugares que parecem contrariar a lógica, e a Laguna Santa Rosa é um deles. No coração de um dos desertos mais secos do planeta, surge um lago que muda de cor, abriga vida e cria cenários de fantasia onde a mente custa a acreditar no que os olhos veem. Flamingos caminham com elegância sobre águas rosadas, cercados por sal e silêncio, compondo uma beleza surreal que desafia qualquer expectativa. É o tipo de paisagem de outro mundo que faz a pessoa perceber que a natureza adora quebrar regras. Um mentor experiente costuma dizer que a Laguna Santa Rosa ensina sobre adaptação criativa. Onde quase nada deveria existir, a vida encontra um jeito. Um exemplo prático disso pode ser aplicado diretamente à vida pessoal ou profissional. Quando o ambiente não é favorável, ajustar a estratégia é mais inteligente do que insistir no método errado. Assim como os flamingos se alimentam de micro-organismos específicos dali, cada pessoa precisa descobrir onde suas habilidades realmente funcionam. Essa atmosfera mística mostra que prosperar não é estar no lugar perfeito, mas aprender a usar o que o lugar oferece. Curiosamente, quem visita a lagoa percebe que o silêncio ali é diferente. Não oprime, organiza. O encanto natural do deserto ensina que excesso de estímulo atrapalha a clareza. Reduzir ruídos, agendas e distrações é um exercício tão poderoso quanto difícil. Esse espetáculo da terra, discreto e elegante, prepara a mente para compreender o próximo cenário. Um gigante adormecido que mistura simetria, fogo e mistério, vulcão Osorno. Há paisagens que parecem desenhadas com régua e compasso, e o vulcão Osorno é uma delas. Sua forma quase perfeita se ergue sobre lagos e florestas como um guardião silencioso, criando cenários de fantasia que parecem estáticos, mas só parecem. A neve no topo contrasta com o verde ao redor, formando uma beleza surreal que prende o olhar por longos minutos. É um daqueles lugares mágicos que lembram, sem esforço, que a terra sabe ser elegante até quando esconde fogo em seu interior. Um mentor atento costuma dizer que o Osorno ensina sobre potência contida. Por fora, calma. Por dentro, energia pura. Um exemplo prático disso pode ser visto em pessoas que desenvolvem disciplina antes de agir. Investir tempo em preparo, estudar antes de empreender, treinar antes de competir, organizar antes de executar, cria resultados mais sólidos. Livros como A Única Coisa, de Gary Keller, ajudam a entender esse foco estratégico. A atmosfera mística do vulcão mostra que força verdadeira não precisa de espetáculo constante. Curiosamente, quem observa o Osorno por tempo suficiente percebe que ele nunca é exatamente igual. A luz muda, as nuvens passam, o clima se transforma. O encanto natural está justamente nessa impermanência sutil. Assim como na vida, estabilidade não significa rigidez, mas adaptação contínua. Esse espetáculo da Terra, silencioso e poderoso, prepara o olhar para o próximo cenário. Um lugar onde a água decide quando avançar e quando recuar. Redefinindo a própria ideia de permanência, Lago Tonlé Sap. Há lugares que ensinam sem levantar a voz, e o Lago Tonlé Sap é um deles.
À primeira vista, parece apenas um grande espelho d'água. Mas, com o tempo, revela sua natureza mutável, quase teatral. Ele cresce, recua, inverte o fluxo. Um verdadeiro espetáculo da terra que transforma o cotidiano de quem vive ali. As vilas flutuantes parecem cenários de fantasia, navegando entre estações, provando que a beleza surreal também pode ser prática, funcional e profundamente humana. Um mentor atento costuma dizer que Tonlé Sap ensina flexibilidade estratégica. Quando a água sobe, as casas sobem junto. Quando desce, tudo se reorganiza. Um exemplo prático para a vida real é aprender a ajustar planos sem abandonar valores. No trabalho, isso pode significar revisar metas trimestrais conforme o mercado. Nas finanças, criar reservas para épocas de baixa. Na rotina, alternar intensidade com recuperação. Essa atmosfera mística mostra que rigidez quebra, adaptação sustenta. Curiosamente, o lago também ensina sobre comunidade. Ninguém prospera sozinho ali. Pesca, comércio, escola e família acontecem em rede, como um organismo vivo. O encanto natural não está só na água, mas na inteligência coletiva que a acompanha. Quem observa com atenção percebe que viver bem é aprender a ler os ciclos, saber quando avançar e quando recuar. E essa leitura prepara o olhar para o próximo cenário, onde a terra se eleva em formas dramáticas. Glass House Mountains. Há paisagens que parecem ter sido esculpidas para provocar perguntas. E as Glass House Mountains fazem exatamente isso. Picos abruptos surgem do nada, como sentinelas antigas observando o tempo passar, criando cenários de fantasia que desafiam qualquer lógica linear. A sensação é de estar diante de algo inacabado, ou talvez perfeito demais. É uma beleza surreal, crua, quase dramática, que transforma o horizonte em paisagens de outro mundo, onde a terra parece contar histórias sem usar palavras. Um mentor sábio costuma dizer que essas montanhas ensinam sobre singularidade. Nenhum pico é igual ao outro, e ainda assim todos pertencem ao mesmo conjunto. Um exemplo prático disso é entender que não existe um único caminho certo para viver bem. Algumas pessoas prosperam em silêncio, outras em movimento. Algumas precisam de estabilidade, outras de risco. Ler obras como O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shawn Achor, ajuda a compreender como alinhar talentos pessoais com escolhas conscientes. Essa atmosfera mística lembra que comparação excessiva é uma armadilha elegante. Curiosamente, as Glass House Mountains também carregam lendas aborígenes sobre família, conflito e reconciliação. O encanto natural não está apenas na forma das montanhas, mas nas histórias que elas sustentam há milhares de anos. Assim como na vida, o que parece rígido por fora pode esconder narrativas profundas por dentro. Esse espetáculo da terra, silencioso e provocador, fecha o ciclo das paisagens físicas e abre espaço para algo maior. Depois de atravessar esses lugares mágicos, uma coisa fica clara: a Terra não exibe sua beleza surreal apenas para ser admirada, mas para ensinar. Cada paisagem, cada silêncio, cada contraste carrega um convite sutil à ação. A pergunta agora não é mais: onde fica esse lugar? Mas sim, o que esse cenário desperta em você? Que parte da sua vida pede movimento como uma cachoeira, firmeza como uma montanha, ou adaptação como um lago que muda de forma? O verdadeiro aprendizado começa quando você percebe que esses cenários de fantasia também existem como metáforas dentro da sua própria jornada. Talvez você tenha entendido que precisa desacelerar, ou, quem sabe, assumir riscos que vem adiando. Talvez tenha percebido que está vivendo pequeno demais para o tamanho dos seus sonhos.
A atmosfera mística desses destinos nos lembra que crescimento exige presença, coragem e escolhas conscientes. Então vale refletir. O que você pode fazer ainda hoje para se aproximar da vida que deseja? Que hábito pode mudar? Que conversa precisa acontecer? Que projeto merece sair do papel? O encanto natural da Terra só se completa quando vira atitude. Agora, quero saber de você. Qual desses lugares falou mais alto com a sua história? E por quê? Deixe isso nos comentários. Sua resposta pode inspirar outras pessoas a enxergarem o mundo além dos mapas. Se esse conteúdo te trouxe valor, continue essa jornada. Assista ao próximo vídeo do canal. Inscreva-se para não perder os próximos aprendizados e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um novo espetáculo da Terra e talvez um novo começo para você.